gostou do nome? José Mauro de Vasconcelos, né? Grande escritor, né? Sumido aí da história, grande, né? Hoje é para poder entender história só vivendo a história, né? Porque só Deus na causa. Bem, galera, deixa eu me apresentar aqui, né? Vou até compartilhar aqui nos outros faces, né? Para que a pessoa possa estar assistindo lá, né? Para poder falar um pouquinho sobre o projeto, ok? É só um minutinho, deixa eu entrar aqui no Face. Então, se tu vai ouvindo a música, aleluia, né? Vamos lá. Nem sei por onde começar, né? Mas vou. Nabel, muito bom. Cafézinho, adoro, até molho o biscoito, é bom pra caramba. Bom. Bom. Cristiano Ferreira, lá de São Paulo, um grande abraço aí, meu amigo, para você. Bem, vamos lá. Gente, eu vou te falar, eu tô aqui em São Gonçalo, hoje moro aqui nessa cidade, né? Amanhã eu completo 41 anos de idade, né? Vou até desistir disso aqui que já deu no saco, pronto, foi lá. Bem, amanhã eu completo 41 anos de idade, né? Já estou com uma idade já bem avançada, né? Em questão desses tempos que nós vivemos, dos nossos tempos de criança para cá. E no meu livro, O Meu Pé de Laranja Lima, né? Na qual sou interpretado como José, e fui chamado de Zezé carinhosamente, em questão dos amigos dos meus pais que conviviam naquela época na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Então, assim, antigamente o respeito, sabe, era bem diferenciado. As pessoas falam assim, mas mudou a educação. Eu falei, tá, mudou a educação? Não é porque você não aprendeu com a educação dos seus pais que eu tenho que mudar a minha educação porque você não aprendeu. Porque eu não baixava a cabeça, era para marmanjo velho não, meu filho. Eu encarava, porque na nossa época era roça. Hoje a gente brigava, amanhã a gente estava de bem, né? A gente, para conversar, nós interagíamos entre amigos, né? Ficávamos até tarde da noite contando histórias, né? Que eu estava até em Saci Pererê, né? Lobisomem, mula sem cabeça, curupira, né? Curupira. Então, assim, aí a gente vai envelhecendo, né? E nossos pais vai partindo, porque o nosso tempo era roça. A gente, para se alimentar, a gente plantava, porque se hoje você não tinha carne, você tinha uma fruta. E se você invadia o terreno dos outros para roubar fruta, nós levávamos tiro, era de bala de sal grosso, né? Mas por quê? Porque os nossos pais, ele mantinham respeito entre os pais e os filhos dos seus amigos, porque não existia essa desordem. Hoje essa ganância, né? As pessoas só pensam em dinheiro,
em vida boa, vida fácil. Nós sabemos como funciona isso porque nós estudamos, eu estudei numa rede pública, que é a Francis Raime, que é uma escola que fica no Pau da Fome, em Jacarepaguá, na próxima reserva florestal, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, onde tem uma floresta linda, que são gravados episódios de novelas. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a maioria das partes foram gravadas no Pau da Fome. Tem um filme da Princesa Xuxa e os Trapalhões, né, onde a Xuxa toma banho numa cachoeira chamada Mãe d'Água, que foi batizada devido a uma cobra que se chamava assim, e deu apelido a essa cachoeira. Mostra ela ali junto com Renata Aragão, né, naquela cachoeira onde tem um córrego que faz a água e transmite as águas para os moradores daquela localidade que ali vivem. Então você cresce no meio ambiente, você cresce no meio das árvores, você cresce no meio de tudo que nós adorávamos quando criança, e as pessoas se modernizam, né? Porque às vezes esse mundo globalizado é voltar para aquele filme em nossos desenhos, que era o Capitão Planeta, né? Que onde a gente lutava para manter e preservar o meio ambiente, os animais, enquanto os homens, né, tecnológicos queriam enfeitiçar a mente dos jovens e dos adolescentes, contaminando. É como a gente visse naquele episódio do Ursinhos Carinhosos, onde fica aquelas almas negras, né, turbando a mente do jovem para aprontar e fazer desordem. Eles iam lá com seu encanto e tiravam essa magia ruim em questão dessas crianças. Por quê? Nós fomos criança. Se antigamente nós não tínhamos pai ou mãe para tomar conta da gente, nós tínhamos nossos avós ou os nossos vizinhos que mantinham o respeito. Infelizmente eu não tive essa sorte, mas eu fui criança. Eu brinquei, eu me diverti, eu aprontei pra caramba, invadia muitos terrenos dos outros, adorava comer aquelas tangerinas orgânicas, não essas frutas hoje cheias de agrotóxicos, que contaminam as pessoas e trazendo doenças hoje, porque nós não temos mais médicos, nós temos aprendiz de feiticeiro, né? Porque é só botar uma bola de cristal e adivinhar a saúde das pessoas, né? Como você vê na novela, O Meu Pé de Laranja Lima, os atendimentos eram prioridade, você tinha aparelhagem, quando não era atendido, eu fui muito atendido por uma instituição que fica na Boiúna, em Jacarepaguá, que é na Frei Luiz, que era um centro lindo. Ali você tinha, no centro do Frei Luiz, você tinha uma instituição que cuidavam de crianças que eram abandonadas pelos seus pais. Adolescentes cresciam dentro dessa instituição, indo para as escolas, se formalizando, se profissionalizando, tá? E já saindo dali casados. Aí, por causa de um erro, todos pagam. Aí, quer dizer, olha quantas crianças na rua mendigando para poder botar comida e o alimento dentro de casa, porque não tem trabalho nos lugares que você vai. Porque na nossa época não faltava emprego. Na nossa época, se você não tinha emprego ali, você era empregado ali, você tinha recursos para poder botar um empregado e manter o padrão da nossa cidade, porque era natural, não era tão globalizado. Eu lembro porque até antes de surgir a informática no Rio, aqui onde eu moro, né, porque eu fui pegando essa adolescência para cá, eu fiz o curso que era Carta Certa, né, aquela tela verde, né? Então eu peguei o surgimento dos computadores, aprendi a mexer no computador porque eu vivia sendo roubado as peças, então eu tinha que aprender para poder ninguém ficar futucando o que era meu. Aprendi a mexer com o que é meu e não com o que é dos outros, tá? Aí quer dizer, você acaba sendo julgado pelos erros dos incompetentes que não aprendem com a educação de nossos pais. Eu não vejo tanto complicação para que o Brasil venha mudar. É tão fácil. O que resgata para essa geração não é botar uma arma na mão de um professor que está ali para poder educar e trazer o exemplo para aquela criança que está ali para estudar. Na nossa época, nós, para podermos entrar na escola, que eu estudei na Francis Raime, eu dou como exemplo, que é uma das boas e melhores escolas da região de Jacarepaguá e disputada por causa do ensino, em questão do entretenimento. Ali, a professora que eu levava flores, né, era a Ivani Ribeiro. Era para ela que eu levava flores. Era ela que era minha amiga. Era para ela que eu contava as coisas. E,
Então ali na Francisco Jaime eu aprendi muita coisa. A gente, para entrar na escola, a gente formava fila, menino com menino, menina com menina, para esperar a menina subir, para depois os meninos subir, para esperar, antes disso tudo, esperar a bandeira nacional subir, para cantar o hino nacional. Isso para quê? Para manter o respeito entre o professor, a escola, o aluno e a família. Né? Aí eu entro nos sites, eu entro na internet, não tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Fico vendo essa desordem dentro das escolas, das redes municipais e estaduais, jovens subindo na mesa, destruindo o patrimônio público que está ali para ensinar eles e os filhos deles e dando esse mau exemplo. Aí eu te pergunto, cadê o pai dessas crianças? A palavra de Deus diz que se você não ensina, em vão ensina o sentinela, porque ensinar aos seus filhos o caminho que eles devem andar. Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha está com 14 e meu filho está com 18. Ele completa agora em agosto, né? Eu nunca precisei bater nos meus filhos para poder educá-los. Não que eu desconsidere isso, porque não era para colocar a lei da palmatória. Bota a lei da palmatória, tira o direito da mãe ensinar, porque a gente aprendeu apanhando, porque o direito era para ser da mãe, não é à toa que para nascer, a gente depende das mulheres, que se não fosse as mulheres não existiria homem na face da terra, foi dela que trouxe a salvação, e o primeiro homem está no inferno até hoje acorrentado, junto com seus. Aí quer dizer, sabemos que estamos nessa vida de passagem, tá? Não estamos aqui para ser mais e nem melhor do que ninguém, né? Então você pega, né? Você vive uma vida tipo um roda-moinho, né? Você passa por tantos lugares, conhece tantas pessoas, né? Conhece tantas pessoas que você perde, sabe, a noção das coisas, sabe? Eu nunca tive família, não falo isso como tristeza, que valeu a pena, que eu aprendi com as pessoas, né? Qualquer pessoa que me conhece, né, que conviveram comigo desses anos para cá em Jacarepaguá, mães de família, né, como a Inê do Santa Maria, a Jane, que independente de tudo, sempre mantive o respeito, a Inê dos Teixeira, sabe, são tantas pessoas que eu passei, que eu vivi, né, quantas pessoas me ouviram, muitos negaram, né? E eles viveram com a minha história, sem saber, né, a verdade, né? Porque eu era o autor. Eu vivenciei tudo aquilo. E eu não fui criado com família, eu não fui criado com parente. Fui criado pelo mundo. Casa de pessoas que eu nem conhecia, que abria a porta da sua casa. Amigos de escola, como a Rosângela, a Regina, a Shirley. A tia Marina, que hoje não vive. Tia Marina, que hoje não vive, né, mas vive na outra vida, ainda vou reencontrá-la novamente, eu tenho certeza disso. Tia Hilda, né? Hoje é aniversário da tia Hilda, né? Hoje é dia 11 de junho. Hoje é aniversário da tia Hilda, que eu tenho como mãe da família Fialho, da filha da dona Estela, que eu chamava de vó, do seu Luiz, que eu chamava de tio, que era a vila que você vê tanto aí na novela, que é a vila que nós moramos. Eu fui criado ali, aquilo tudo era roça, era fazenda, não tinha tanta casa como tem agora. Teixeira era uma maravilha, a gente não tinha hora para chegar, a gente não tinha hora para sair, não tinha preocupação se a gente chegasse tarde ou não. Muitas das vezes eu saía com a Jane, né, para a gente poder se divertir na Taquara, né, na Mananciais, rodava por aí com o carro dela, aquele carrinho dela, né?
me levava em casa, né? Quando terminava os eventos, ela me levava em casa, sempre me respeitou, assim como uma irmã para mim. E, tipo, você não tem noção, sabe quando você vê um filme tipo Cinderela, ou Rapunzel, né? Ou, não sei, sabe? Quando eu vi esses desenhos da minha infância, ou quando eu vi um filme de romance, sempre gostei, eu nunca gostei nada de terror, nem de violência. Apesar que terror na nossa época ainda tinha um certo padrão, né, de violência, não tinha tanta, a gente até ria, né, das cenas, e tinha medo, mas ria, porque não existia tanta maldade, né. Então assim, a gente anda, a gente vê, tu passa por toda essa turbulência, né, e minha família nunca contou nada pra mim, elas nunca me passaram nada sobre a minha origem, né, eu sempre tinha dúvida. Eu lembrava de coisas, muitos eu achava que eram sonhos e outros eu achava que eram lembranças. Só que eu não sabia distinguir porque eu não sabia da história do livro, que é o Meu Pé de Laranjalina. Eu não sabia da origem da novela, do filme. Eu não sabia nem do paradeiro, do padrão do que meu pai era. Eu lembro de coisas de quando eu era criança, mas ficava vago na memória, né? E como eu fui criado com o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, e a dona Estefânia, que o nome dela é Petronília de Oliveira Matos, mas ela não gosta de ser chamada de Petronília. Então nós a chamamos ela de Dona Abigail, né? Assim que ela é chamada nos Teixeira. É analfabeta, teve uma filha chamada Glória, né? Que faleceu, ela me fala muito dessa filha com muito sentimento. Ela chora por causa da morte dessa filha, né? E de uma outra filha também, que ela fala que faleceu, mas como a família mentiu esse tempo todo, se duvidar até essas filhas possam estar vivas. Eu não sei, né? Mentiram para mim sobre o livro, né? Por que eu vou acreditar? Então eu vou juntar os fatos que eu ouvi, que o livro me mostra, né? E das minhas lembranças. Eu lembro de uma taquara bem humilde, né? Assim, tipo roça mesmo. Os prédios do Cafundá, que minha avó hoje mora, que é a dona Estefânia, que é a dona Abigail, né? Já está uma senhora, ela não era nem para estar morando em apartamento, ela para estar morando em casa. Ali ela fica isolada, coitada, né? E eu não posso fazer nada, porque as filhas que são a Godóia, que ainda vivem, o Diogo, que é casado com ela, que hoje tem filhos, não estou aqui querendo falar mal deles, mas estou falando da realidade do que acontece comigo. A Lili, né? Totoca, me privatiza de eu ver minha mãe. Eu não consigo, eu chamo a dona Estefânia de mãe porque foi ela que me criou. Jandira, a personagem é muito parecida com a Georgette, que é a autora. Mas eu não posso responder por esse passado, que eu lembro de cenas, como mostra nesse filme atual, sendo jogado um pano com objetos dentro, num lamaçal. Eu via isso sendo jogado no rio de água corrente diante de mais árvores que fechava o percorrer do rio. E eu achava que era alguma coisa sobre mim. Eu estranhei aquilo. Eu prestava muita atenção nas atitudes devido às ações em questão do que eu vivenciava naquele passado. E eu não levava muito isso em consideração, mesmo porque eu era uma criança de rua. Eu gostava de brincar com meus amigos, inventar brincadeiras. Eu ainda gosto de fazer essas mesmas coisas. Eu faço isso hoje com as crianças da comunidade na qual eu trabalho. E saber que é a minha história e minha memória foi e está sendo reconhecida por todo mundo, isso para mim fato é uma pura gratidão. Esse é o maior presente que meu pai pode ter me dado. Me deu. Esse filme novo agora, que é o Meu Pé de Laranjalina, ele mostra o meu pai, o seu Paulo, o Benedito Ribeiro. Eu chamava ele de pai porque foi ele que me criou, me educou, me ensinou a ser o que eu sou hoje
Isso é o que eu sou hoje. Eu agradeço a ele. Fui ex-trabalhador de Furnas, no Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Taquara, próxima à escola que eu estudava. E mostra nesse filme atual o meu pai, o seu Paulo, roubando o meu dinheiro para poder comprar cachaça. Meu pai nunca precisou fazer isso. Meu pai, ele bebia muito. Eu não sei muito responder em questão se ele ficou desempregado, porque eu não interagia muito, não me metia muito nos assuntos do meu pai. Eu só ouvia e sempre acreditava no meu pai, sempre, nunca tive nenhuma dúvida a respeito da integridade do meu pai. E meu pai nunca fez isso. Eu trabalhava assim, como você vê na novela. Não só, tinha outros serviços que eu fazia, eu limpava fezes de cachorro, ajudava na roça, sempre para ganhar um dinheirinho, né? E esse dinheirinho eu dava para minha mãe, que é a dona Abigail, que foi que me criou, que é a dona Estefânia, tá bom? E quando ele não trabalhava, segundo as informações, meu pai nunca fez isso. Ele nunca tinha necessidade de estar fazendo, mesmo porque a minha mãe, a dona Abigail, que é a dona Estefânia, ela trabalhava na fábrica da Rica, que fica na estrada dos Teixeira, onde eu também tive a oportunidade de trabalhar na Gabinal, né, no controle de qualidade, na época que meu filho estava para ser gerado. Né, eu tinha que manter os compromissos e as responsabilidades. Fiquei um bom tempo trabalhando. Só que depois, devido à gravidez ser de risco, eu tive que pedir demissão porque eu não tinha ninguém para poder estar cuidando e eu tinha que interagir, fazer os meus trabalhos e assim também manter os compromissos para não faltar nada, tanto as responsabilidades, e assim poder ajudar até o nascimento do meu filho. E assim eu fiz. Lutei, né? Lutei para poder entrar na maternidade, porque eu podia, naquela época eu podia ver o parto do meu filho, e se eu tinha essa oportunidade, não ia perder, corri para a maternidade Leila Diniz, que era em Curicica. Invadi, nessa época eu até entrei em conflito com a minha sogra, porque ela queria entrar no meu lugar e o guarda achou que por ela ser mais velha, ela tinha que entrar. Eu falei que não, eu era o pai e acabou e saí entrando, do porta entrando, não queria nem saber, porque entrou na porta entrando pra dentro, né? E o cara foi, chamou, pegou meu nome, não sei o que, fui lá e fui. Entrei. Aí nisso que eu peguei, assisti todo o parto, a gravidez, vi meu filho nascendo, tirar a placenta, etc. Aí quando foi botar na bacia, né, eu lembrava que muitos anos atrás a Georgette, segundo as informações da minha mãe no documento, falava que tentavam sequestrar eu dentro do hospital. E eu, sabendo dessa informação, sem saber da origem do livro, ficava com esse cuidado em questão dos meus filhos, que eu já sabia até o sexo dos meus filhos, né? Eu sabia que meu filho ia ser um menino e até o dia que minha filha nascer eu já sabia, né? Até falei e foi do jeito que eu queria. Eu comprava tudo roça antes ela fazer a outra, eu já sabia que era uma menina. E fui levando porque eu tinha muitas revelações, muitos sonhos, né? Deus me falando, fora a cigana que me parou na Barra da Tijuca uma vez, falando tudo que eu vivenciei e que eu vivo hoje. E nisso, quando eu olhei o bracinho do meu filho estava com um nome trocado. Eu, na mesma hora, arranquei a corrente, mostrei para a mulher, falei, meu filho não tem esse nome não é do meu filho, eu quero o nome do meu filho, só vou sair de perto do meu filho depois que meu filho estiver no colo da minha, no caso da mãe dele. E assim eu fiz e fui lá, tá aí hoje um homenzão trabalhando. Foi muito duro com ele para ele poder ser esse homem que ele é hoje. Faz academia, né? Tá lá sabendo, segundo a informação, já tá namorando, tá trabalhando, ajuda a mãe, né? Porque filho da gente é igual pássaro, não fica eterno com a gente. Eu costumo dizer que Deus até nos separou para que ele pudesse ter as escolhas dele, né? Sem eu estar ali interferindo, né? Assim fez o meu pai comigo. Eu passei por situações como isso, eu faço questão de mostrar. Isso que chegou na minha mão assim, as coisas ela vêm na minha vida sem explicação, sabe? É algo que tu vê que é espiritual.
Uma vez eu estava morando na casa da Godoy, no apartamento da Godoy, e eu precisava de um dinheiro para fugir. Eu não lembro o que era, eu tinha aprontado alguma coisa, não sei o que eu tinha feito. E era um prédio no que ela morava, era de 15º até o Play, né, que a gente fala. E eu lembro que fui na casa de um amigo meu chamado Rômulo, né, que morava na Visconde de Asseca 143, na Taquara, próximo a Nelson Cardoso, né. Ah, aí eu peguei e desci nos prédios. Eu vou te falar, eu ouvi uma voz no meu ouvido, falou assim, olha, vai até aquela porta ali e levanta o tapete. Tá, eu segui aquilo que eu ouvi. Eu acredito que quando eu levantei o tapete do apartamento, parece um prédio de 15º andar, eu descendo pelas escadas, porque ele não gostava muito de pegar elevador, só para brincar. Aí descendo pelas escadas, né, eu vi e aconteceu isso. Aí eu entrei nesse apartamento, era um apartamento conjugado, né, tipo assim, a porta de entrada de um apartamento, de outro, e o elevador na frente e a escada, fechado, com 4 paredes. Eu botei o tapete, tinha um bolo, como se fosse de R$2. Falei, pô, tá do lado de fora, debaixo do tapete eu não tô roubando nada de ninguém. Eu vou pegar, peguei o negócio que eu consegui para poder fugir na época, para você ver como que eu iria saber que debaixo daquele tapete tinha notas de R$2, né? Tá. Então assim, a gente vai pegando tudo isso, tudo que a gente vive, o que vivenciou, independente até mesmo da minha família ter errado, os amigos dela ter cometido o que cometeu, eu não tenho raiva deles, nem mágoa, pelo contrário, tenho eles como família. Passou, né, foi passado, me ajudaram quando mais precisei, enquanto minha família. Né? Então assim, não tenho mágoa dessas pessoas. Eu só fico triste porque não era assim que eu queria que fosse. Né? Eu acho que não precisava ser tanto para manter esse segredo. Né? Vocês me conhecem, eu não sou essa má pessoa. Eu nunca fui mal para ninguém, eu ajudei muitas pessoas. Eu cresci, eu tô com 41 anos, amanhã eu completo 41 anos de idade. Né? Aí eu te digo, valeu a pena para vocês que fizeram isso? Foi legal? Oi? Não, vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu respondo na minha vida a Deus. Ele conhece meu coração. Ele sabe quem eu sou. Melhor de qualquer outra pessoa. Foi Ele que me criou. Eu vim nu, vou morrer nu. Daqui eu não levo nada, a não ser a minha alma. Então, quando eu chegar lá para Deus, eu vou falar para Ele da minha vida, a minha história. Eu não vou chegar lá e vou falar da vida de ninguém. Eu respondo por mim. Mas se hoje eu pegar a vida de vocês, eu respondo por uma época, mas hoje não desconsidero. Mas se eu chegar lá e falar da sua vida de hoje, eu vou inventar. Porque eu não conheço a vida de ninguém, eu conheço a minha vida. E se for para contar história da carochinha, eu deixo pro diabo, que ele adora e dá ótimas gargalhadas. Não é verdade? Bem, gente, e é isso. Então, bem, para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius. Sou conhecido no livro de literatura, escrito por José Mauro de Vasconcelos, como Zezé, com o meu pé de laranjalina. Eu sou o Zezé, aquele que apronta, que apanha pra caramba. O livro ele fala de 2 surras marcantes, né, que são as partes onde quando Jandira pegava a minha cabeça e tacava na parede de concreto. Eu tenho as surras, eu estou falando que está no livro, tá? Eu tenho a cicatriz para poder provar isso. Na novela, readaptada por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, na qual eu levava flores até a casa que eu invadia para poder roubar as rosas, eu lembrei onde era, né? Porque eu lembro desse dia que eu fui chamada a atenção, não só pela professora, como pela própria dona, mas foi muito simpática comigo, me conversando e me explicando a situação com carinho e com amor em questão do que eu estava fazendo. Então eu mantive o respeito, porque eu sempre respeitei o idoso. E tá aqui a minha história, eu vou estar reescrevendo esse livro, né? Eu vou procurar fazer da melhor forma possível, tá? Para trazer para você essa história que eu vivenciei
os traumas do passado, para servir de exemplo para outras famílias. Porque às vezes a gente pensa que está lá fora e está dentro da própria casa. Vou te dar um exemplo, tá? Lembra de José, a história de José? José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E aí? Só que me intriga, né? Tem uma pulga atrás da orelha. É sobre o Henrique. Cadê o Henrique, rapaz? Onde foi parar esse autor? Eu morava lá na... Ele que tinha um posto de gasolina, o posto de gasolina que é tanto citado na novela, O Meu Pé de Laranja Lima. Esse posto de gasolina, antigamente, que foi o primeiro posto, que eu acho que foi o que abriu em Jacarepaguá, que ali tudo era roça, era o posto que era da descida da Rodrigues Caldas, né, descendo a Mapuá, né? Então ali tinha esse posto, e próximo a esse posto que tinha ali, que hoje é o posto Ipiranga, que eu estava pesquisando lá na internet, acho que é Ipiranga, se eu não me engano, se mudou, me corrige, né? Que é na descida da Rodrigues Caldas, na descida da Mapuá. Eu chamava ele de Henrique. Ele era alto, muito parecido com uma pessoa muito pública. E lembro de situações, mas eu não era uma pessoa muito próxima dele. Ele sempre se afastava. Ele era alto, bonito, né? Até me atraía, né? Mas ele lá e eu pra cá, porque eu já sou casado. Então tem hora que a Luluzinha ia virar homem, né? E ele que gostava da Godoia acabou que Godoy não ficou com ele, ficou com o Diogo, que é o segundo que eu lembro e trago à memória, é o Vicente de Freitas Godoy, que para mim foi como pai, eu não tenho o que dizer. Ele tem os problemas dele lá, eu falei na hora da raiva, tudo bem, eu não tenho nada contra ele. Quando eu mais precisei, me ajudou. Eu lembro que uma vez quando eu fiquei com febre, foi lá, fez um café com leite quente, fez eu beber, eu tinha pavor de nata, né, de leite. Eu sabia que me dava ânsia de vômito, ele fazia eu beber aquilo, né, para poder melhorar da febre. Ele se preocupou comigo antes de ter os filhos dele. Hoje ele tem os filhos deles. Meu pai sempre falava que quando Godoia casasse, ela ia procurar dar mais atenção aos filhos dela, não ia ter muito atrativo como era antes dela ser casada, né. É isso, gente. A história ela continua, né? O José Mauro de Vasconcelos, ele coloca eu tenho até, depois eu vou estar compartilhando, até nesse Face, depois eu vou compartilhar para você, ele fala de uma profecia, que o pé de laranja lima iria voltar. Entendeu? E é isso. Então, galera, amanhã eu completo 41 anos de idade. Obrigado a vocês aí que estão mandando parabéns para mim, tá? Do meu Face novo aí, sejam muito bem-vindos. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, vocês me falem, tá? Que eu vou procurar corrigir, tá? Eu, além de ser o autor do livro Meu Pé de Laranja Lima, como representado no livro Zezé, devido à história de José do Egito, eu faço os personagens. Eu só tenho aqui a foto da Luluzinha, mas se você entrar lá no Face da Luluzinha, dos meus personagens, você vai ver algumas fotos que eu coloco público para vocês poderem ver em questão dos trabalhos que eu desenvolvo para as crianças aqui da comunidade, entendeu? Eu tô aqui bebendo meu café, comendo um biscoitinho, ouvindo essa musiquinha clássica, melhor do que essas músicas que só faz poluição na nossa mente, não é verdade? Bem, então eu faço a personagem da Luluzinha, tá vendo aqui? Luluzinha era um desenho infantil da nossa época, que tinha o Luluzinho, o Bolinho, o Ovinho, a Glorinha e a Aninha, que são 5 personagens que eu atuo para poder trazer entretenimento, a diversão, a criatividade, resgatando para as crianças o respeito de nossos pais. Por quê? Quando eu vim morar aqui em Niterói, no meu livro eu via falando que eu ia atravessar o mar. Então eu atravessei, né? Nisso que eu vim morar em Niterói, eu fui morar lá no Preventório, no morro que tem, que era muito bom, um lugar muito divertido. A gente ia lá para Jurujuba, para praia. Nessa época eu morei com uma irmã caçula minha, que é a Tatá. E logo depois eu acabei me mudando para São Gonçalo, aqui na região de Lindo Parque, uma comunidade chamada Coió. E vindo morar aqui na região, né, eu comecei a trabalhar na parte de telefonia, né?
vi que a cidade... Comecei a fazer muitas vendas, né, de telefones da antiga Embratel, né, que era a operadora que eu trabalhava na época, que era o telefone móvel. E comecei a pegar as meninas da comunidade, botei para começar a trabalhar nas mesas. E eu, como eu tinha meu ganho, o que eu fazia, e para poder ajudar outras meninas, eu tirava do meu, às vezes sem poder também, como eu sempre faço, mas faço com muito orgulho, porque, como eu sempre falo, não existe maior pagamento do que um sorriso e um olhar na simplicidade de um ser humano. Na verdade, independente de ser criança ou adulto, o olhar lhe mostra a realidade e a verdade dos fatos. E nem falei da escoriação da perna, né, do acidente. Eu tenho a cicatriz também, tá? Frisando aqui o que eu tava falando. Então, assim, fazendo os personagens, eu resgato para as crianças esse atrativo. A Lucinha, ela tá um bom tempo sem aparecer, ela tá de férias, né? Ela está se preparando até para poder, quando for aparecer de uma forma mais apresentável, melhor, entendeu? Vai fazer uma brincadeira legal e poder também, porque tem hora que a Luzia sente o calor que só deu na causa, né? Esquenta. Então, assim, então eu tô querendo, eu tô vendo aí com os amigos, já tem algumas pessoas, desculpa que esse café às vezes faz a gente rotar, né? Aí já tem algumas pessoas, né, que eu conversei nas ruas, algumas empresas, lojas, pedi a contribuição e perguntei para ela, falei sobre a respeito de um trabalho que eu estou querendo desenvolver de uma festa junina, né? Então assim, então meu plano de fazer a festa junina, depois eu vou estar vendo com a Carla, não sei o que, que ela vai estar fazendo lá, né? Como eu fico para cima e para baixo, né? A cidade está muito parada de São Gonçalo. E eu fiquei, ainda não consegui conversar com ela, mas aí depois falei com a pastora Miriam, né, sobre da gente fazer na igreja dela e já aproveitar esse trabalho e trazer as crianças para dentro da igreja através desses trabalhos que forem desenvolvidos na igreja dela, né? Ela aceitou com carinho, ainda estou para conversar com ela para a gente ver direitinho. E para poder tudo rodar, a gente também tem que trabalhar, né? Eu fiquei uns tempo em casa devido à depressão. Tem hora que a gente não consegue sair de casa, só chora, 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 chora. Mas depois que passa, alivia, acho que a gente bota tudo para fora, sabe? Aí depois eu me alivio, é a hora que eu começo a andar. Mas aí quando eu vou fazer os trabalhos, eu antigamente já saía daqui lá para Alcântara andando e voltando. Só que você anda pela cidade, você vê as pessoas tão paradas, sabe? As lojas sem progressão, sabe? Os comércios se fechando. Fora que quando você entra nas lojas, tem certas lojas que você dá uma boa tarde, a pessoa tá de cara feia pra você, sabe? Te constrangendo publicamente. Eu falo, a pessoa já depende do cliente, ainda faz cara feia, porque o diabo ainda lhe disfarça ainda. Para ele vir, ele vem feio, porque se ele vem feio, a gente sai correndo. Então ele vem bonito, né? Mas não, tem gente que nem disfarça, já mostra o diabo na cara, né? Eu olho e falo, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Né? Aí a gente quer sair também sem constranger, porque a gente percebe que se duvidar contamina a gente. Eu tenho que sair, sabe, fazendo igual o Desi Gonçalves, usando a interação e a palavra verbal, porque não dá, cara, sabe? Parece que as pessoas esqueceu da velha infância, do seu tempo de criança, sabe? Dá uma boa noite, tá de cara feia, dá uma paz do Senhor, não dá paz do Senhor, aí depois quer convidar para ir para a igreja. Graças a Deus tem lá a pastora Miriam, que eu desde que conheço sempre manteve o mesmo caráter, nunca mudou seu padrão de vida, nem sua personalidade, né? Aí fica, sabe, essa bagunça, sabe, uma desordem, aí fica em paga o inocente, né? Eu não tenho paciência. Você tem paciência? Por isso que Desi Gonçalves mandava todo para aquele lugar, não é verdade? Mexe com a língua dela se ela não tinha resposta na ponta da língua. Eu respondo por mim, né? Pela minha geração, que ou aprendi apanhando ou aprendia de castigo. Mas tinha que aprender. Na verdade, só que tem gente que não aprende, né? Só deu na causa, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? E a gente vai levando. Deixa eu só botar aqui para ele. Eu não tenho paciência, mas eu tenho que ter, né? Porque eu respondo pela minha geração. Essa geração a gente vai falar, parece que está falando inglês, não entende a nossa língua, né?
esqueci de colocar público, né? Acho que é por isso que o pessoal lá do outro Face não está conseguindo ver. Agora vai conseguir. Ainda tem que traduzir o nome dela, que eu não consigo traduzir ainda. Não vai não. Não consegui traduzir, aí eu excluí, porque eu fico com medo que possa ser vírus, entendeu? Então, galera, eu faço a Luluzinha, tá vendo? Luluzinha é essa personagem aqui que eu crio para as crianças. Tem o Bolinha, tem o Alvinho, tem a Glorinha. O Bolinha é quando eu tô de barba, o Alvinho é quando eu tô sem barba, que eu fico com a cara de mais novinho. Já tá quase partindo pro Bolinha já, tá vendo? Esse foi no Dia das Crianças que nós fizemos, com o apoio das empresas, comércio que ajuda, e assim vou manter. Então, deixa eu explicar. Então, eu tô indo, assim, eu pedi o apoio da pessoa, né, eu tenho que comprar tinta, um monte de coisa que eu tenho que fazer, sabe? Tem que pagar certas coisas. Então isso vai saindo, porque eu vou manter, né, como se fosse um projeto, mas para poder, quando chegar no dia, eu conseguir desenvolver da melhor forma possível. É como se fosse uma empresa em questão do povo, entendeu? Que me ajuda para me manter também e ajuda para manter o projeto, entendeu? Isso para mim conseguir me manter na cidade, né? Porque Jacarepaguá eu nem penso mais voltar, né? Porque virou cidade de Lampião, né? Eu costumo dizer que lá só faltou a Maria Bonita. Outro dia eu tava acho que eu nem terminei de falar no outro vídeo. Eu veio na casa da Jane, né? Conversando lá com ela, de vez em quando eu durmo lá. E me montava lá mesmo para poder fazer o trabalho no Rio das Pedras, né? Que graças a Deus sempre mantive o respeito entre as pessoas, porque eu não respondo eu respondo pelo caráter, né? Pela minha geração, que ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo. Hoje em dia tem pessoa que acha que pode dar na cara de mãe de família. Eu acredito que a minha geração não faz isso, aí por causa de todos pagam, porque não aprendeu com a educação de nossos pais, porque se na nossa época a gente respondesse ou levantasse a voz, a gente levava na boca para nunca mais ter que responder. Aí pega essa geração que não sabe o que é isso, é por isso que eu falo, não tinha que botar a lei da palmatória. A lei da palmatória era para ser para a mãe, aí os outros da rua bate, mata, tá tudo bem. Aí quer dizer, a mãe não pode bater, vai presa. Que lei é essa? Do cão, né? Só deu na causa. Aí o que acontece? E lá eu faço os trabalhos lá, ia lá na Jane, estava eu descendo na estrada dos Teixeira, né? Estava eu descendo na estrada dos Teixeira, quando me aparece um monte de policial. Eu falei, meu Deus do céu, vê cá, os policiais tudo com a arma para cima, né? Lá na entrada do Sossego, né? Por causa daquelas guerras de milícia com traficantes. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui virou o quê? Cidade de Lampião? Olhei para os policiais e falei assim, isso aqui virou o quê? Cidade de Lampião? Aí os policiais olhou pra minha cara e eu falei, né? Porque é que só faltou a Maria Bonita, né? Aí eles começaram a cair na gargalhada. Mas por quê? Não é uma farda que faz ninguém diferente de ninguém. O que vale é o caráter das pessoas, em questão da sociedade. Aí quem paga é o inocente. Vocês vão ter filhos, vocês vão ter netos. Como é que vai ficar essa geração futura se não resgatar a educação de nossos pais? Aluno, a gente não tem que brigar com aluno. Aluno, a gente fala dentro dos olhos. Não respondeu, liga para a mãe, tem que ter telefone. Para isso que existe telefone. Na nossa época tinha que chamar em casa. Liga para a mãe, só vai sair da escola depois que a mãe aparecer. Isso se chama respeito. Entendeu? Aí fica essa bagunça, professores levando a cara, correndo risco de morte por causa da negligência em questão daquilo que os pais não ensinaram os seus filhos em questão de educação. Tu viu aquele outro pai pegando uma criança, né, que estava jogando futebol, aí só porque acho que teve um desentendimento, aí mandou o filho dar na cara da outra criança? Tu viu, né? Aí tá. Eu, graças a Deus, nunca precisei fazer isso com meus filhos. Vai pro meu filho fazer isso, ele não arrebentava eu. Nunca precisei bater, só bati uma vez no meu filho. Meu filho devia ter 4 anos de idade naquela época. Mas ele nem lembra dessa sua, mas ele lembra do que eu falei pra ele. Eu falei, ou você fala a verdade pra mim, que no máximo eu vou te dar um esporro, vou chamar sua atenção, né? Mas te bater eu não vou.
porque aí a única coisa que eu vou fazer é encher teu saco e vou te dar conselho. Agora, se você mentir pra mim, eu sou teu pai, eu te conheço, eu sei o que você faz. Então, tu nem pense em mentir pra mim. Eu vou te arrebentar. Ele nunca precisou mentir pra mim, nunca me respondeu. Quero que continue assim. Porque filho da gente nunca deixa de ser criança. Hoje ele trabalha, aprendeu a ser homem, aprendeu a ser pássaro, não passarinho, mas sim águia, para poder aprender a se defender, né? Tá cuidando da mãe, cuida da irmã como se eu estivesse lá, porque eu criei os dois juntos e não pela casa dos outros. Na nossa época ainda tinha mãe e pais e avós que cuidavam, hoje são celulares. Né? Já bota o celular na mão da criança, já para poder tirar a atenção da criança, para ficar livre para fazer os seus afazeres, esquecendo que a criança existe. Aí a criança começa a entrar em redes porque só pela voz você já consegue localizar o que você quer. Né? Aí a criança começa a ter conhecimento que para a idade dele não era para ter. Esse celular tinha que ser proibido para as crianças. Meu filho, ele vivia pedindo o PlayStation, né? Eu falava para ele que eu não ia dar. Eu enchia meu filho, era de livro, gibi, caderno de desenho, lápis de cor, giz, porque era assim que meu pai fazia comigo. Eu aprendi a usar a criatividade em questão do que eu monto, desenvolvo através do que meu pai me ensinou. Eu fazia os desenhos, né? Eu copiava os desenhos, eu olhava o desenho assim, olha, ia lá e fazia igual, idêntico, parecido. Até tentaram, na época, me colocar no curso de desenho no Senai, no Grajaú, com uma carta que foi conseguida segundo as informações pelo Diogo, que foi pela Globo. Né? Eu não fiz, eu não fui nesse dia, porque como eu era muito agredido verbalmente e fisicamente, eu ficava com medo deles usarem aquilo e achar que porque me deu aquilo eu tinha que fazer. Então eu não aceitei e não fui no dia. Eu lembro que quando eu fui me escrever no teatro do Vanusa, eu falo sempre Vanusa, né? Que fica na Seis Penas, eu fui me apresentar, né? Para poder fazer a, para poder conseguir atuar e fazer o curso gratuito, né? Porque eu não tinha condição de pagar. E eu fui lá, me apresentei, subi no palco, né? Fiz todo aquilo todos igual salve, todo. E depois fui no outro dia para saber se eu fui aprovado. E eu fui pedir a minhas irmãs se eu podia fazer, mas devido ao horário do colégio e segundo o dia do curso, não concedia. E assim acabei não indo fazer esse curso. Então assim, mas eu gostei de atuar na escola da Frutzheim, porque Frutzheim naquela época não era essa hoje modernizada como nós vemos, era barranco, era feito de barro, né? As festas juninas era bem típica, aquela coisa bem festiva, né? Hoje o que eu faço, né, em questão dos trabalhos que eu desenvolvo nas empresas, porque para as crianças aqui da comunidade, sempre quando eu vejo eu dou os DVD, eu não vendo, é todo deles. Né? Então eu sempre procuro manter eles informados em questão do conhecimento da nossa época de infância. Então eu resgato aqueles desenhos bem antigos, né? Tipo D'Artacão, Caverna do Dragão, Pirata do Espaço, Bicudo, Draculão, sabe? Todos esses desenhos que consigo ainda resgatar, eu boto em DVD, monto e dou para eles poderem, porque agora a mídia privatizou o que a criança precisa assistir. Eu sempre digo que eu acho que para isso ser feito em questão da mídia, tinha que se fazer a separação na época de Roberto Marinho, não querendo interferir no trabalho de ninguém. Você já acordava de manhã assistindo uma programação infantil, né? A criança, ela tinha aquela oportunidade de ser criança. Depois vinha o seriado, né? Logo depois do seriado vinha o telejornal, a novela, os filmes da tarde, né? O seriado que às vezes passava também à tarde, como Jaspion, Jiraiya, He-Man, entre outros, né? Shazam. E quer dizer, então você tinha algo para poder tirar esse foco, questão do que nós vivenciamos da violência, né? Onde a falta do respeito está
está se profelando, está crescendo, sabe? Por quê? Porque as pessoas não estão tendo oportunidade de resgatar a cultura. Ela não está tendo a oportunidade de ter acesso a um livro e resgatar dentro do livro a leitura ou desenvolvimento dentro do conhecimento, que é ali que você consegue manter a informação. Então, assim, eu estou com pouco espaço, eu tive que diminuir muita coisa aqui na casa, por causa até do cheiro do mofo, né? Então, eu tive que me desfazer de algumas coisas. E vou procurar fazer as apostilas para os jovens que queiram aprender a ler e escrever, ter um certo conhecimento de história. Então, eu vou estar buscando tudo isso por internet, vou estar colocando em folha e vou estar montando as apostilas onde eu vou estar. Dentro de tudo que eu for estar criando, eu vou estar fazendo o ensino dentro do quadro, naquilo que ele está aprendendo dentro da apostila, para tirar a dúvida dele como se eu estivesse lá, entendeu? E eu, como eu já fui estudante, já fui criança e adolescente, eu vou estar fazendo essas próprias interpretações, em questão as primeiras apostilas que eu vou estar formando. E todo esse material, com o apoio das empresas, dos comércios, que me ajudam, que são poucas, né? Porque a São Gonçalo está muito parou no tempo, as pessoas estão com dificuldade, falta de recursos, sabe, estacionou, desculpe falar assim, né? Antigamente a gente mentia que tinha medo de apanhar, hoje nós falamos a verdade e não prestamos. Não é porque o mundo mudou a educação que eu tenho que mudar a minha educação, porque eu também sou cidadão. Né? Eu estou indo para a velhice. Né? Como eu te falei, amanhã, no dia dos namorados, dia 12 de junho, eu completo 41 anos de idade. E hoje, quem faz aniversário é uma grande amiga e minha mãe do coração, que me ajudou, me ouviu, que foi sempre minha amiga, a tia Hilda, dos Teixeira, que é a tia Hilda Fialho. Hoje ela completa, não sei a idade que ela faz, né? Eu nunca me interessei em saber da idade dela. Mas eu tenho uma história com ela, ela me ensinou muita coisa, eu aprendi o que eu sou hoje. Eu aprendi com ela, não é à toa que ela é do mesmo signo que eu sou, que é de Gêmeos, né? E foi minha amiga até o fim da vida, né? E eu pude também participar do velório dela, foi muito triste. Toda vez que eu entrava na casa dela, eu sempre sentia a presença, sempre sinto a presença dela. E é isso. Então, assim, gente, no próximo vídeo eu vou estar falando, depois eu vou falar mais sobre esse projeto da festa junina, estou fazendo a minha parte, conforme for indo, a gente vai se comunicando, ok? Para as pessoas verem como é que está sendo realizado os trabalhos, para vocês verem os trabalhos sendo desenvolvidos. Vamos ver que eu creio que vai dar tudo certo como sempre deu, tá bom? Vou me esforçar um pouquinho, eu vou sair mais para fazer os trabalhos, tá? Até bom que eu volto a rever os amigos, né, que eu já não vejo há um bom tempo, de Niterói, aqui mesmo da região de São Gonçalo, né, que aqui é minha família, que eu fiz uma família, que é minha família, que eu tenho no meu coração. Eu tenho uma responsabilidade com esse povo aqui, assim eu tenho dentro de mim. E é isso, né? Então no outro vídeo eu vou estar falando sobre o quê? Sobre meus sonhos, tá? E revelações que eu tive, visões, né? Aparições que eu tive na minha infância, muitas coisas, né? Que vai ser muito legal contar e resgatar, porque eu vivenciei sem saber deste meu livro, né? Que é a minha memória de volta, né? Que é o meu pé de Laranjalina, hoje com mais conhecimento. Eu acredito que o Milton Cândido, que é muito parecido com José Mauro de Vasconcelos, eles não sejam irmãos ou primos, né? Não sei, porque tem primos que são muito parecidos, não sei, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer os meus dois irmãozinhos, que eles falam bugrezinho, né? Que eu falava. Eram dois, minha mãe, a Georgette, falava que eles eram um casal de gêmeos, parecia índios, com cabelo bem lisos. E eu não sei muito sobre a sociedade, porque ela não me passava. São vagas informações que eu pegava em questão das curiosidades que eu tinha a respeito do que eu ouvia. E faleceram, eles foram segundo as informações que eu soube da minha tia, ela, que eu chamava de tia, né, que também já faleceu, a tia Hermínia, que é a mãe da Marília, né, que também me tirava dessas agressões que eu sofri em questão do que você vê atacando minha cabeça na parede. Falava que ele foi enterrado num cemitério de Nova Iguaçu, próximo à prefeitura. Era um casal de gêmeos, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer. Logo depois, ela teve o Miltinho,
né? Ela falava que eu tinha matado ele, né? Por causa de uma vez que ela foi me bater, eu segurei na mão dela e ela começou a sentir dor, não sei, né? Uma história também muito vaga. E logo faleceu, depois que o Milton Cândido faleceu, né, que eu tinha como pai, né, porque eu não sabia da história, sabia, hoje, como eu sou adulto, então eu junto não só o que eu lembro, em questão do meu pai, que eu tenho boas lembranças, né? Boas lembranças, lembro até do prédio ali da Pichincha, né? E assim, é isso. Então eu vou estar falando sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura, escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, aquele que apronta pra caraca. Depois eu vou estar falando um pouco sobre essa origem, você já sabe mais ou menos, porque eu comento muitas das vezes nos meus vídeos, né, sobre o ritual que foi feito, tá? Junto ao centro de Umbanda, né? Eu agradeço meus irmãos da maçonaria, tá? Meu pai, segundo o que eu sei, era da maçom, eu lembro de algumas informações. Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, também era, né? Então assim, eu não sei, tá na mão de Deus, tá? Eu não julgo o rei, eu julgo os súditos, e tá na mão de vocês, tá? O que vocês devem decidir, o que é justo vocês fazem. Deixa eu dar um parecer aqui que eu quero dizer com tudo isso. Não só o que eu vivi, da minha história, o que eu passei para chegar até aqui. Eu também tenho 2 filhos, mas não é só isso. Se hoje eu pego algo na minha mão, eu vou estar abrindo instituições e resgatar para essas crianças aquilo que eu aprendi quando criança com os meus professores da vida. Eu tenho um bom exemplo do Frei Luiz. Eu cansei de me alimentar com as sopas de cebola que era feita na época, né, que eu adorava comer aquela sopa. Nossa Senhora! Essa sopa também era feita no centro de Umbanda, que tinha na Estrada dos Teixeira, que ajudavam pessoas com cesta básica, que eu adorava pegar essa cesta básica que tinha de alimento. E eu lembrando aqui, eu conversando com a minha mãe sobre que é a dona Abigail, que é a dona Estefânia, que é analfabeta, e continua do mesmo jeitinho. Ela fala, quando eu falei que lá nos Teixeira nós chamávamos a Ivani Ribeiro de Dona Carmen. E porque eu dei esse nome, porque ela não passava o nome para ninguém. E quando as pessoas perguntavam, porque ela era uma pessoa muito fechada em seu sítio que ela morava, aí ela fui falei isso para ela e comentei com o pessoal, que era Sheila, o pessoal, e dali foi se espalhando e ficou esse nome. E ela falava que ela era professora, que escritora, como todos dizem, e ela ajudava a minha mãe com cesta básica. Ela levava o alimento, ela não deixava faltar o alimento para minha mãe. Ela falava que todo mês ela levava uma cesta básica. Como está embaraçado todas as informações, como os meus melhores amigos foi o Milton Cândido, José Mauro de Vasconcelos e Benedito Ribeiro, você vê numa parte dessa novela que ele discute com o Sr. Caetano em questão da minha educação, sobre a surra que ele queria me dar, ele falou que só que eu estaria o dedo nele se fosse ele, que ele era o pai, e mostrava ali o José Ribeiro, o Mascate, todos ali, falava que todos aqui estão na mesma situação, levantando uma suspeita no ar, onde depois logo o Sr. Gabriel chega. Eu fiquei também em dúvida em questão do Sr. Gabriel, porque eu lembro do Jonas e da Arlete, e são muito parecidos a forma de interagir, mas também tem no sítio que a gente falava que era o sítio do Marquinhos, que fica próximo à vila da Dona Estela, um casal, né, que mora ali, que é o pai do Humberto. Humberto é o menino que aparece no filme, não sei, da novela não lembro agora, mas no filme aparece eu brigando com um gordinho para defender meu irmão Totoca. Então esse era o Humberto, que eu brigava com ele no campo de futebol que tinha do lado da casa do Alexandre Fialho, que na minha época era o meu grande amigo, ainda é, independente de tudo. Eu gosto muito dele e respeito, devido do mesmo ato que ele cometeu,
tá? Eu não respondo por mim, eu não respondo por ele, eu respondo por mim. Não achei correto. Ele compactou com esse pacto. Então, assim, fica no ar em questão da paternidade. Por quê? José Mauro de Vasconcelos era o meu melhor amigo, que eu me encontrava, que eu tenho um lugar que eu lembro que a gente se encontrava, que tem uma árvore, que eu não vou falar para ninguém. A gente se encontrava ali eu comentava e conversava sobre meus assuntos que eu vivia entre família para ele. E Ivani Ribeiro, quando às vezes eu fugia das surras das minhas irmãs, que logo depois que Jandira casou, os maus tratos passou a ser pela Godóia e pela Lilia. Então, assim, eu fugia para casa da Dona Carmen, que era a Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, contava sobre a agressão e mostrava as marcas no corpo, onde ela cuidava de mim. E o nome do seu Paulo, que era casado com a Dona Estefânia, porque ele não era casado no papel, eles eram ajuntados, porque a Dona Estefânia já tinha outro casamento no seu primeiro marido que ela teve, que no caso a Jandira, que no caso, segundo a informação, é a Georgette, que no caso sou registrado, ela não era filha de seu Paulo, ela era padrasta. Esse filme já mostra ela falando que é seu pai, ela não fala que é o pai dela, quando ela discute com a Godóia. E se você prestar atenção, não é, a gente não tem, ela tem uma certa atração. Porque por isso que quando, não, desculpa eu falar a verdade, eu vivia falando no filme que a Jandira era vagabunda. Por quê? Ela vivia cheia de homem. Todo dia tinha um homem diferente no quarto dela. Né? Então eu falava porque eu sabia da verdade, então eu sentia na autoridade de falar devido às surras que eu levava e eu tinha isso como defesa. Por isso que eu falava, porque eu sempre paguei por falar a verdade. Né? Eu não vejo, para que eu vou mentir? Ainda mais hoje no mundo globalizado, que é onde você vai você é filmado. Hoje você rouba alguém da coisa, tem um chip lá, te localiza onde você roubou e você vai preso. Aí, quem rouba compra passagem para o inferno e de primeira classe. É só ler os 10 mandamentos de Moisés. O que adianta andar com a Bíblia, desculpa, não estou julgando, ou achar que tem conhecimento se não tem a prática? Né? Então, por isso que no livro, o Meu Pé de Laranja Lima, eu fui considerado como José. Porque José foi vendido pelos seus irmãos. Então, é uma história que, trazendo à memória as lembranças do meu livro, né? a minha história, e botando com as minhas informações que eu tenho, questão do que eu vivi, vai virar um outro livro. Só que agora falando da verdade. Que aqui também foi falar da verdade. Mas a minha verdade que eu passei por trás disso. Eu costumo dizer que como eu não sabia do livro e eu era criança, na época quando José Mauro de Vasconcelos faleceu, eu tinha 5 para 6 anos, sou de 78, ano de 78. Então quando José Mauro de Vasconcelos faleceu em 84, segundo o que forma no site, eu tinha 5 para 6 anos, então nessa época eu já tinha conhecimento dos fatores. Só que como toda criança, e como eu vivia tempos na casa da Dona Abigail e tempos com a Georgette, que no caso é a Jandira e a Dona Estefânia, então eu ficava dividido, porque logo Jandira, quando o Raul, que é o Milton Cândido, veio para visitar o tio, que acabou casando com ela, então eles começaram a conviver nessa casa que ela já tinha, né, que foi dada pelo meu pai. E o que acontece? E eu fiquei um tempo morando com ela, né, porque eu achava que o Milton era o meu pai, e eu tinha ele como pai, respeito ele pra caramba, gosto dele pra caramba, independente das verdades aparecerem. E ficava um tempo com a Dona Abigail, que no caso é a Dona Estefânia. Então isso bagunçava a minha mente, porque eram duas cidades, eram dois lugares. Eu sempre fui de interagir com as pessoas, tanto quanto em Jacarepaguá quanto em Nova Iguaçu, eu adorava ficar invadindo o terreno dos outros. Eu catava ferro velho para poder vender no ferro velho, para poder comprar sorvete, né? Eu adorava sorvete, eu sempre fui apaixonado por sorvete. E é isso, entendeu? É muita informação para quem viveu a história, para quem leu já teve um certo sentimento, imagine para quem viveu, né?
A história é longa, né? E é isso. Gente, aí eu vou depois ficar falando nesse próximo vídeo a respeito dos sonhos e das revelações em tudo que eu vivenciei de lá pra cá, ok? Através do trabalho. Então o nome do meu personagem é Luluzinha dos Anjos, tá? Eu criei o dos Anjos, o sobrenome, para tirar o outro nome do Little Lulu, né? Assim, então é a mesma versão da Luluzinha, só que adulta, ok? E é isso. Então hoje é dia 11/6/2019. Ora aí para que dê tudo certo, graças a Deus tem dado certo. Vamos ver que esse ano dê certo também. Eu conto com o apoio e carinho de cada um, tá? E a compreensão, tá? Porque não está sendo fácil. E ajude-me em oração, tá? Sempre quando lembrar de mim. Quero mandar um beijo aí para Miriam, para o esposo dela, para Esther, o pessoal aí do Coió, o pessoal da Miguel Pinto, o pessoal da região do Lino Parque, Rocha, Pita, que eu tenho um tempinho que eu não vou, Santa Catarina, para todo mundo aí que tem acreditado no meu trabalho, acreditado no meu caráter, acreditado no meu respeito. Eu peço carinho, eu peço paciência, né? Eu sou chata pra caraca, eu falo pra caramba, mas eu ainda primodio, né? Eu ainda boto em preferência, de preferência a educação dos nossos pais. Não é porque o mundo mudou que a minha educação vai mudar, né? Porque vocês não aprenderam, que eu vou deixar de ensinar se eu puder da melhor forma e com o maior carinho, tá? Porque eu tenho cada um como se fosse um irmão, um amigo, uma família, é um pedaço de mim, entendeu? E eu não sou melhor do que ninguém. Eu só faço isso porque, né? Aí fica todo mundo de cara feia. Meu Deus do céu, vai ficar todo mundo com medo, não vai querer nem entrar, né? Vai pensar que é o quê? O diabo, né? Um bicho feio, né? Não é assim, gente. Tá com problema, não é porque você tá com problema que você tem que olhar de cara feia pra outra pessoa e transmitir aquilo pra ela. Aí a pessoa também às vezes quer um carinho, quer ouvir, aí vê um gesto desses, entristece. Aí onde está Deus nisso? Onde está o respeito, né? Eu sou a época que se dava benção, que dava assim, ó, ainda dou, né? Abraço, atravesso o idoso. Por quê? Porque foi assim que eu aprendi, né? Eu costumo dizer que às vezes quando eu vou ajudar os idosos, as crianças a atravessar a rua, eu tenho que fazer igual Moisés, né? Abrir o mar vermelho, né? Para que o povo possa passar, né? Porque só Deus na causa. É isso. Então, galera, hoje é dia 11/6/2019. Um grande abraço aí para vocês. Sejam muito bem-vindos aí no meu Face, tá? Eu falo pra caraca. Qualquer informação, quiser saber um pouco mais sobre a minha pessoa, é só entrar em contato aqui pelo Facebook. Qualquer pergunta que quiser fazer sobre o meu livro, o meu Pé de Laranja Lima, a respeito de qualquer história, é só entrar em contato comigo, que eu estarei falando da melhor forma e explicando da melhor forma possível, ok? Então tenha uma boa noite aí, muito obrigado pelo carinho. Vou comer meus biscoitos, eu tô morrendo de fome.